Prepara o teu bloco de notas aí, que eu quero que você tome nota de muita coisa. Nós vamos percorrer alguns livros, alguns textos. E como tivemos ontem uma noite de ativação, despertamento, eu quero trazer nessa manhã um período de ensinamento e que a gente possa caminhar pelas páginas das Escrituras. Quantos podem dizer amém? Levante a sua mão direita e diga: Espírito Santo, eu quero ouvir tua voz e receber tua palavra. Diga: faz do meu coração uma boa terra e me dá a sensibilidade para receber e perceber sua vontade. Posso ouvir um amém? Dê um aplauso ao Senhor nesta manhã. Dê um glória a Deus aí. Anote um título para essa nossa caminhada hoje. Escreva aí no seu bloco de notas: a vida em um nível mais elevado. Escreva: a vida em um nível mais elevado. Escreva: reposicionando a partir do entendimento. Reposicionando a partir do entendimento. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 13. Colossenses 1, verso 13. Se o pessoal da mídia puder ir ajudando a gente nisso, vai ser muito especial. Colossenses 1, 13, a Bíblia vai dizer assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Diga comigo: saindo das trevas para um novo reino. O que nós estamos vivendo na vida cristã é a mudança do nosso status de vida. Nós vivíamos nas trevas e agora somos encaminhados para o reino do Filho amado. O que Deus está dizendo é: eu provoquei uma mudança. Não, você não mudou a sua rotina dominical, porque agora você vem à igreja. Você não mudou o seu estilo musical, porque agora você ouve worship. Não. Você não mudou o seu guarda-roupa. Você não mudou o seu preenchimento do censo. Eu era isso, agora eu sou isso. Não. Você mudou de posição. Você saiu de um lugar de trevas e veio para um reino do Filho amado. Eu quero te dizer, você não está mais no mesmo lugar. Segura na mão de alguém e diga: ele te mudou, ele te transportou, você foi levado. Agora é interessante a palavra transportado, porque o que é alguma coisa transportada? Alguns pensam assim, caminha copo, vai copo. Não, o copo não vai. O copo precisa ser... Não foi você que veio a ele, foi ele que trouxe... Isso, vai dar problema. Sabe por quê? Foi você que encontrou Jesus. Jesus não estava perdido. O perdido na história é você. Então quem encontrou quem? Diga: Jesus me encontrou. Isso faz toda a diferença, sabe por quê? Porque isso demonstra o seguinte: a atividade, o protagonismo, o papel principal não é seu, é? Se queremos viver pela graça, precisamos entender que o protagonismo é dele. Adote isso. Se queremos viver pela graça, precisamos entender que o protagonismo é dele. Sabe qual é o problema? Nós tentamos, no nosso humanismo atual, impregnado de tanta coisa, colocar o protagonismo em nós. Se eu fizer mais, se eu der mais, se eu gritar mais, se eu for mais, se eu jejuar mais, se eu subir mais um monte, eu quero te dizer o seguinte: então vai acontecer. Ele está dizendo, o protagonismo é dele. Eu era apenas esse copo e ele me transportou. A boa mão de Deus está mudando você de lugar. Segure na mão de alguém e diga: ele vai arrebatar você
para uma nova posição. Quantos podem dar glória a Deus? Um aplauso bem forte ao Senhor. Vamos continuar a nossa leitura, por favor. Abra comigo, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Eu quero fundamentar bem, para que a gente possa avançar. E ao final eu quero expor as escrituras para você e te mostrar para onde Deus está nos levando. 1 de Pedro 2,9 é muito conhecido, mas vamos ler de novo. Vamos lá? Vamos lá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Levante a mão e diga: Ele mudou a minha posição. O que ele está dizendo é que ele vai mudar o seu status. De onde você estava, Deus quer te levar. Quantos podem dar glória a Deus? Ontem à noite eu recebi uma foto da minha filha. A minha filha estava viajando e a passagem dela foi tirada a partir do meu programa que eu tenho lá de fidelidade da companhia. E aí ela tirou uma foto e colocou no grupo da família o seguinte: ela estava num assento desses mais largão, de dizimista, de ofertante. Sabe assento de dizimista? Ela estava num desse. Aí ela tirou uma foto toda esticada no assento e ela disse assim: olha a vantagem de uma passagem tirada no nome do Júlio Vertulo. Ei menina, o seu lugar era lá na classe econômica, na última fileirinha do lado do banheiro. Mas acontece que por associação, não por mérito, não pelo seu histórico, nem pelo seu poder aquisitivo, mas por estar Se você tivesse entendido, você tinha jogado 3 cadeiras para o alto, mas tudo bem. Por associação, ela foi transportada. Ela foi transferida. O status mudou. Ela sai daqui. E alguém pergunta: menina, o que você fez? Quanto você pagou? Qual o seu histórico? Quantos pontos você acumulou? Eu não fiz nada, eu não paguei nada, eu não acumulei ponto nenhum. Mas eu tenho um nome associado a este nome. E quando o meu nome está associado a este nome, há uma clara mudança. Levante a mão e diga comigo, por favor, assim, diga: a vida em um nível mais elevado. Se você entende quem é, não é a sua atividade, é a sua identidade. Muitos de vocês querem começar pela atividade, quando deveriam começar pela identidade. Anote isso, anote isso. Identidade versus atividade. Anote isso. Identidade versus atividade. O mundo começa pela atividade para alcançar identidade. No reino, você começa com a identidade para então manifestar a atividade. Eu vou explicar. Estão prontos? Olha para mim. O mundo é assim, Eu faço. Se eu faço, eu tenho. E se eu tenho, eu sou. É por isso que tem um monte de gente que gasta a sua vida fazer para ter e então ser. Ela se mata, se adoece. Então ele passa a vida inteira fazendo, acumulando, para então, tendo alguma coisa, ele poder dizer que é. Quem pegou a ideia? Então o que é o mundo? Sequência do mundo: fazer, ter, ser. Sequência do reino. Estão prontos? O reino é assim,
eu descubro quem eu sou. Eu começo por quem eu sou. Se eu sou, eu sei o que tenho. Se eu tenho, estou pronto para fazer. No mundo, o fazer é o começo, para a identidade ser o final. No reino, a identidade é o começo, para fazer ser o final. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. É uma diferença gritante. Eu não fui salvo para fazer, eu fui salvo para ser, e sendo eu faço. Quantos podem dizer amém? Então fazer não será um sacrifício, porque o fazer estará diretamente ligado com a minha natureza. Você não vê um pé de limão dizendo eu tenho que dar frutos de limão, eu tenho que dar limões. Não, você não vê. Você não vê um pé de laranja dizendo eu preciso produzir laranjas. Ai, estou estressado. E por que você está estressado? Porque eu ainda não produzi a minha cota de laranjas. Não, ele simplesmente é uma laranjeira e produz laranja. Ele é um limoeiro e produz limão. Você é um filho de Deus e vai produzir luz, vai produzir autoridade, vai produzir... Diga comigo, reconhecendo e afirmando quem sou. É entender nossa posição e nossa identidade. E entendendo nossa posição e nossa identidade, tudo no reino coopera para nós. Por a gente avançar nisso. Estão comigo? Deus está nos chamando para entendermos quem somos e assumirmos nossa posição. Repita comigo, entender quem sou e assumir minha posição. O que é um posicionamento? Note isso. Ocupar o lugar e agir de acordo. Isso é posicionamento. Ocupar o lugar e agir de acordo. O que é posicionamento? Exercício de identidade e autoridade. O que é posicionamento? Exercício de identidade e autoridade. Como é que eu comunico o meu posicionamento? Como é que eu comunico o meu posicionamento? Por posturas e palavras. Uma pessoa se posiciona na postura e na palavra. Levante a mão direita e diga postura. Levante a mão esquerda e diga palavra. Como alguém se posiciona? Será que de fato entendemos quem somos e qual o nosso papel aqui? Será que já descobrimos quem somos e por que estamos nesse mundo? É preciso cavar um pouco mais e começar a entender qual o nosso lugar. Uma vez que saímos das trevas e viemos para a maravilhosa luz. Uma vez que nos tornamos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, saído das trevas para o reino do Filho amado. Levante a sua mão e diga: Espírito Santo, abre a minha mente e revela quem eu sou. Apocalipse capítulo de número 1. Apocalipse capítulo de número 1, verso de número 5. Apocalipse 1, verso 5. Quem achou, diga amém. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. E o soberano dos reis da terra. Essa palavra soberano, no grego ela é archon, que é a palavra para superior. É quando você, por exemplo, o pessoal que acompanha histórias de super-heróis, sempre tem o
arqui-inimigo, não é isso? Quem é o arqui-inimigo? É o principal inimigo. Ou seja, o super-herói tem muitos inimigos, e aí o seu arqui-inimigo, ou seja, o príncipe, o principal dos inimigos. A palavra usada para soberano é arque aqui, ou seja, o príncipe, o principal dos reis da terra. Jesus é o principal dos reis da terra. Ou seja, ele é um rei de reis. Diga comigo, um rei de reis. Segue o texto. Ao que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu... Verso 6. Constituindo-nos reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ou seja, Jesus se fez um rei de reis. Quando nos lavou com o seu sangue, verso 5, nos constituiu. O que é constituir? Atribuir poder, atribuir posição. Você foi constituído, você foi atribuído a uma posição. Você é rei e sacerdote sobre a terra pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus nós somos atribuídos ao reino, atribuídos ao sacerdócio. Quantos podem dar glória a Deus? Toque alguém e diga: Jesus te fez rei. Quem crê nisso? Mais ou menos. Sabe qual é o problema? É que a gente acredita 100% na obra de Adão, mas acredita pouco na obra de Jesus. Quando eu digo que todos são pecadores, vocês concordam? E quando eu digo que todos são reis? Quando eu digo que todos são pecadores, somos todos pecadores. Agora quando eu digo somos todos reis, qual o problema? O problema é que a gente aceita que um derrubou todos, mas não aceita que um levantou a todos. Romanos capítulo de número 5, fica fácil de entender. Romanos capítulo 5, põe para mim por favor o verso de número 17. Romanos capítulo 5. Está aqui, ó. É só ler. Eu falo que assim, boa parte do meu salário eu ganho para ler. O pessoal vai na igreja e fala assim: mas pastor, como é que eu não vi isso antes? Porque eu li, você não. Se pela transgressão de um, ou seja, quem é esse um só aqui? Esse é o Adão. Quando o Adão caiu, eu precisei ajudar Adão. Eu precisei dar uma força para Adão. Eu precisei cooperar com Adão. Eu estava lá com Adão. Eu conheci Adão, mas eu caí com ele. Você teve alguma relação com Adão? Trocou ideia com ele? Ajudou ele em alguma coisa? Mas caiu com ele. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito. Não, pelo amor de Deus, vamos fazer direito isso aqui, vai. Vamos lá. No 3 a gente vai começar lá em cima, tá bom? Todo mundo junto comigo? 1, 2, 3. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a riqueza da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem. Então é assim, ó.
Um caiu, todo mundo. Mas se um se levantou... Volta o texto. E olha o que o texto diz. Se pela transgressão de um todos foram feitos pecadores, agora muito mais. Muito mais. Aqueles que receberam as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão por meio de um só homem, Jesus Cristo. E aí é que está. Posicionamento e identidade. Porque quando você abre a sua Bíblia em Gênesis 3, a epígrafe do texto diz assim, a queda do homem. Qual que é o título que se dá a Gênesis 3? Por que é a queda? Veja só, Deus não pergunta para Adão o que Adão fez. Deus pergunta para Adão, onde? Deus não chegou lá no jardim depois da bobagem de Adão e disse assim, Adão, o que você fez? Foi isso? Qual foi a pergunta? Adão, onde você está? Adão, eu estou te procurando na posição que eu te coloquei. Adão, onde você? Onde você? E eu fico perguntando hoje, se Deus de vez em quando não checa a nossa posição e diz assim, Júlio, onde? João, onde você está? Deus nos trouxe aqui hoje para um reposicionamento espiritual. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Mateus capítulo de número 5. Eu tenho alguns minutos ainda. Feita essa breve introdução, vamos pregar. Capítulo 5, verso de número 13, o texto é conhecido. Mateus 5, verso 13. Vocês são. Identidade é tudo, gente. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Veja que o texto termina com a atividade. Vejam vossas boas obras. Mas ele começa com a identidade. O problema é que a gente quer alcançar a identidade com a atividade. No reino, primeiro eu entendo quem eu sou, depois eu entendo o que eu faço. Quem perde a identidade, perde o propósito. E quem perde o propósito é deslocado. Vocês são o sal da terra. E se o sal perder sua essência,
sua identidade para nada mais presta. Senão para quê? Ser jogado no chão e pisado pelos homens. Ou seja, quando se perde a identidade, se perde a essência, se perde o propósito, perde também a posição. Ser pisado é uma linguagem para humilhação. Ser pisado é uma linguagem para desprezo. E o que ele está dizendo? Quem perde a identidade é humilhado e desprezado, vive uma vida rasteira. O que eu quero te dizer é que nós somos chamados das trevas para a luz. Nós somos chamados do pecado para a santidade. Nós fomos chamados para sair de uma posição rasteira da queda de Adão para uma posição elevada em Cristo Jesus. Ei, levante a sua mão e diga comigo: eu tenho, através de Jesus, uma nova posição. Então o que Jesus fez foi nos reposicionar. Adão nos derrubou, Jesus nos reposicionou. Então Adão colocou a gente embaixo. É por isso que a Bíblia diz, eu amo Filipenses 2:5 em diante. Eu gosto disso. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se rendeu à morte e à morte de cruz. O que Jesus foi fazendo? Foi descendo. Para quê? Pelo que Deus o exaltou. Só que quando ele sobe, ele não sobe sozinho, ele nos leva pela mão. O Cristo que desceu também subiu, e quando subiu, nos colocou de novo no lugar em que deveríamos estar. Eu estou assentado com Cristo, eu estou em posições de autoridade, eu estou em um lugar. Qual que é a diferença entre o evangelho e a religião? O princípio é muito semelhante, mas o sentido é inverso. Religião é assim, deixa-me usar essa escada. Religião é o homem tentando subir para alcançar Deus. Então, isso é religião, eu tentando chegar, eu tentando alcançar. Só que o que acontece? Sozinho eu não tenho condição, e geralmente eu vou de novo. E às vezes quando eu estou quase, eu vou de novo. E assim foi acontecendo durante toda a antiga aliança. Homens iam tentando subir, iam tentando chegar, mas nada, nenhum sacrifício era perfeito. Isso é religião. E o que é evangelho? Evangelho não é o homem subindo. Evangelho é Deus. Por isso Efésios vai dizer que ele desceu às partes mais inferiores da terra. E subindo, ele levou cativo todo o cativeiro e deu dons aos homens. Eu não sei se se empolga você. Eu não sei se se empolga você. Então o que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que ele desceu até um nível mais baixo, para de lá então subir comigo e com você, para nos posicionar de novo no lugar mais alto. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga comigo, o inferno teme identidade. Por que Jesus foi condenado? Qual foi a condenação de Jesus? Jesus chega a questionar: por qual milagre vocês vão me prender?
por qual obra vocês vão me condenar? E eles diziam o que para ele? Não estamos te prendendo por nenhuma boa obra que você fez. Estamos te condenando por quem você disse que é. Mais 3, meu Deus, e eu continuo. Veja só. Não, diz para mim o que eu fiz. Ele falou, não é o que você fez, é quem você diz que é. O problema da religião é que ela está baseada na atividade, enquanto o evangelho está baseado na... Então o problema é que muitas vezes a gente começa a ir aqui e ali, participar de cultos e campanhas e coisas e isso e aquilo, e tudo é sempre voltado à minha atividade e nunca à minha... Eu vim fazer você pensar aqui hoje, hein? Não sei se ano que vem eu volto, mas eu vou entregar o que Deus mandou entregar. Vamos cavar um pouco mais? Vamos ou não? Eu tenho alguns minutos, vamos então aproveitar. Ouça, o que ele está dizendo é o seguinte: enquanto os homens estão aí pensando, o inferno está odiando a sua identidade. Tanto é que, qual é a crise deste século? Qual é o debate deste século? Qual é a artilharia do inferno está mirado aonde? Porque a grande questão não é o que eu faço, é quem eu? Jesus não foi condenado por nada que fez, Jesus foi condenado por quem ele disse que... Por isso, sobre a sua cabeça estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas. Estava escrito em aramaico, em grego e em latim: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque, gente, isso é uma pregação para nós. Qual a sua condenação? Estava escrito sobre a cruz em sua cabeça, em letras gregas, romanas e aramaicas. Estava escrito: Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. Qual era a sua condenação? Dizer que ele era Filho de Deus. Qual o seu crime? Dizer que ele era Filho de Deus. Não é alguma coisa que ele fez, é quem ele disse que era. Enquanto a igreja estiver fazendo, não há problema. A igreja, a hora que ela descobre quem é, ela... Ah, meu Deus! Levante a mão e diga comigo: descobrindo a minha identidade. Segure na mão de alguém e diga: sua identidade a partir do céu é insuportável para quem pensa na terra. Quem só mede as coisas por este mundo, a sua identidade espiritual é insuportável. Outro dia eu estava com uma pessoa e debatendo com ela. E ela olhou para mim e disse assim: para você, como você acha que é Deus? Eu parei, alinhei e falei: está olhando para Ele? Eu sou imagem e semelhança dele. Você é imagem e semelhança dele. Você é a figura, a imagem, você é a expressão de Deus na terra. Salmo 82, o salmista diz: vós sois deuses. João capítulo 10, Jesus diz: vós sois deuses. Quer ver como a gente tem crise? Quer ver como a gente tem crise? Filho de peixe, filho de gato, filho de Deus. Bugou a cabeça? Sim ou não? Mas está escrito.
Atos capítulo de número 11 vai dizer, e pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Atos 11, 26. E pela primeira vez os discípulos foram chamados. O que é um cristão? Como é que é? Seguidor de Cristo. Pequenos Cristos. Seguidores de Cristo. Pequenos Cristos. Então eu tenho um Cristo e pequenos Cristos. Eu tenho um rei e pequenos reis. Eu tenho um sacerdote e pequenos sacerdotes. Eu tenho um Deus Peraí. Então Deus pega alguém à sua imagem e semelhança e o põe à terra. Para quê? Para governo. O que Deus está te dizendo é: eu te tirei de uma condição caída, eu te coloquei em uma condição privilegiada, para que você exerça o governo. Levante a sua mão e diga: Espírito Santo, abre a minha mentalidade e me ajuda a exercer o teu justo governo sobre a terra. Dê um aplauso ao Senhor. Anote isso. A maioria das pessoas tem crise de propósito, sim ou não? Sim ou não? Repita comigo: propósito é o motivo pelo qual algo foi criado. Eu engasguei, perdão. Diga comigo: propósito é o motivo pelo qual algo foi criado. Então, quando você observa alguma coisa, o motivo pelo qual ela foi criada é o seu propósito. Portanto, qual é o propósito do microfone? É o motivo pelo qual ele foi criado. Qual o motivo pelo qual o microfone foi criado? Para amplificar a minha voz, captar e levá-la adiante. Então, muitas vezes, o que nós estamos querendo na descoberta do propósito, nós precisamos entender o motivo pelo qual fomos criados. E a Bíblia vai dizer em Efésios que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Você pode ter uma atividade diferente da minha, mas o seu propósito no fim é como o meu: glorificar o Senhor na terra. Segure na mão de alguém e diga: o teu propósito é glorificar Deus na terra. E a gente faz isso através da nossa função. E aí eu quero que você olhe o texto seguinte: não é a função que faz você, é você que faz a função. Ou seja, não é iluminar que faz a lâmpada, é a lâmpada que ilumina. Tem gente querendo descobrir seu propósito na função. O seu propósito está na identidade. A identidade vai revelar a tua função. Vocês são luz, e a função da luz não é o que você está fazendo que diz quem você é quem você é que aponta o que você vai fazer. Por que tem gente perdida? Porque ainda não se descobriu, não se encontrou, não sabe quem é, e ele está te dizendo: você é a luz. E então ele começa a dizer: a luz serve para iluminar. E por que ela vai ser posta no alto? E aí a gente vai começar a pensar sobre a vida. Ela não está no alto, ela não ilumina porque está no alto. Ela está no alto porque ilumina. Não é onde ela está que faz dela quem ela é. Quem ela é, põe ela onde ela está. É lâmpada, então tem que estar no alto. É lâmpada, então tem que estar num lugar de influência. É lâmpada, então tem que estar em uma posição
onde todos são beneficiados. Alguém comigo? Levante a sua mão e diga: é hora de manifestar a minha vida e a minha natureza para a glória de Deus. A palavra manifestar é tornar visível. O que é a palavra manifestar? Então Deus te põe em posição para você tornar o quê? A natureza dele em você. Note isso. Estar no alto não é um prêmio. Estar no alto é um privilégio. Estar no alto não é um prêmio. Estar no alto é um... Sabe qual é o problema? Você viu o cartaz, o cartaz da Permanecer Conference. Olha só, eu estou no meio desses homens, tudo famoso, na foto ali. Aí eu vou vir aqui assim, paguei o preço. Deus sabe o preço que foi pago. Porque os meus dias de jejum, oração e monte me trouxeram até o lugar onde eu estou. Não é prêmio, é privilégio. E quando você trata a vida como privilégio e não como prêmio, sua concepção muda. Porque quem vive a vida baseada no prêmio tem orgulho, mas quem vive a vida consciente de que é um privilégio tem humildade. Quem recebe não pode se gloriar do que recebeu. Quem conquista se gloria do que conquista, mas quem recebe não pode se gloriar do que recebeu, porque ele só recebeu. O que vai guardar o meu coração, o seu coração, é o conceito de que fomos privilegiados pela graça de Deus com uma posição. O que eu recebi dele, não é mérito meu, é para a glória e para a honra dele. Alguém pode dar glória a Deus? Então ele diz: lâmpada. A lâmpada não pode dizer: ei, olha onde eu estou, mas também eu sou uma lâmpada. Deus está dizendo: não, eu te fiz uma lâmpada, eu te coloquei no alto, eu te pus para brilhar. A minha ideia é que você influencie. Segure na mão de quem está ao seu lado, diga: o final é ser uma influência, é viver a vida de maneira elevada, para que todos percebam minha glória resplandecendo através de você. Quantos podem dar glória a Deus e um aplauso bem forte ao Senhor? Faz sentido para você transbordar de uma vida que contagie, impacte outras vidas? É sair daqui para impactar outros. 2 textos e eu juro que termino. 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 12. Quem achar vai dando glória. Os meninos já vieram aqui. Esses meninos, quando vêm, eles estão falando: tem que acabar. Conheço vocês. É um código secreto. Subimos. 1 Timóteo 4,12. Eu preciso que você absorva isso. Grife na sua Bíblia. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um... Marque a palavra exemplo da melhor maneira que você puder. Seja um exemplo. Nós estamos posicionados para ser... para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Há uma lista. Deus dizendo: entenda quem você é e seja um. É viver a vida
de tal maneira que, se espelhando em nós, as pessoas melhorem. É nos colocarmos em uma posição em Deus para transmitir uma influência que abençoe a terra. Você é mais que abençoado. Você é uma bênção. Quem te conhece é abençoado. Você é uma bênção. Eu vou repetir. Quem te conhece é abençoado. Quem te observa é abençoado. Quem está à sua volta é abençoado. Mas você foi feito por Deus a própria bênção. Encarna isso. Qual a ideia? Ser exemplo. Eu já estou vendo pela tua cara olhando para mim. Exemplo, eu? E qual que é o problema? É que você não quer se apresentar como uma resposta ao mundo por causa das suas imperfeições. Você não quer se posicionar por causa das suas imperfeições. Sim ou não? Eu tenho consciência, pastor. Eu não vou me posicionar porque eu sei quem eu. Último texto eu termino. Salmo 71, verso 7. Uma oração de Davi. Salmo 71, 7. Espera aí, Davi. Espera aí, Davi. Tá se achando não, Davi? Davi, eu conheço sua história, Davi. Eu sei o que você fez no verão passado, Davi. Eu sei a parada com a Betseba, Davi. Eu sei a parada com Urias, Davi. Eu sei de umas paradas que você fez, Davi. Peraí. Olha o texto. Tornei-me Davi teve uma vida perfeita. Como ele se torna um exemplo? Porque tu és. Porque na minha imperfeição eu não fugi de Deus. Eu mergulhei em Deus. A diferença de Davi e de outros é que outros, quando pecavam, corriam de Deus. Davi, quando pecava, corria para Deus. A diferença, meus irmãos, é esta. Nas suas imperfeições, ainda nos seus erros, você pode ser um exemplo. Porque mesmo errando, você não corre de Deus. Você corre para Deus. Você não corre de Deus. Você corre para Deus. Você não abre mão de quem é. Você volta para Ele para reafirmar quem é e sua posição. Eu quero te dizer, meus amados, que Deus nos trouxe aqui hoje para dizer que até quando erramos, a gente pode apontar um caminho de reconciliação, um caminho de perdão, um caminho de restauração. O que Davi estava dizendo é: eu errei muito na vida, mas eu sempre fiz de Deus o meu refúgio, eu sempre fiz de Deus a minha fortaleza. O Evangelho não é o jogo de quem acerta todas. O Evangelho é o jogo de quem arrepende e conserta primeiro. Fique de pé.